professor João Canale, coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, e em 2009, no Ano Internacional da Astronomia, fiz parte da comissão que organizou as atividades de comemoração do Ano Internacional da Astronomia. Em 2009 comemoramos os 400 anos do primeiro uso astronômico da luneta por Galileu Galilei. Várias atividades foram desenvolvidas em 2009 no Brasil para comemorar o Ano Internacional da Astronomia. Eu fui responsável por duas delas, em organizar a Olimpíada de Astronomia de 2009 e também para providenciar a distribuição de lunetas chamadas galileoscópios, projetadas por uma equipe de astrônomos internacionais construída na China, da qual fizemos uma compra de 20 mil unidades. Essa compra foi realizada graças ao patrocínio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. O projeto foi organizado pela Comissão Organizadora das Comemorações do Ano Internacional da Astronomia. Esta comissão constituída de astrônomos profissionais, membros da Sociedade Astronômica Brasileira. Então é com grande satisfação que a comissão organizadora fará chegar às suas mãos um exemplar da luneta chamada Galileoscópio. Nesta gravação vamos mostrar como montar a luneta, como montar o seu tripé, as oculares e principalmente como usar. Esta luneta certamente servirá para motivar os seus alunos, também ao próprio professor que porventura nunca tenha usado uma luneta, para observar as crateras da Lua, suas montanhas, uma parte do seu relevo, as manchas escuras que você observa daqui da Terra a olho nu, observará com muito mais nitidez. Com um pouco mais de paciência você poderá observar também as luas de Júpiter, e claro, o próprio Júpiter, e os anéis de Saturno, Vênus e suas fases, que também é muito interessante. Ou seja, você poderá percorrer um pouco do caminho que Galileu percorreu ao usar essa luneta há 400 anos atrás e assim iniciar uma verdadeira revolução na astronomia. No próximo bloco vamos mostrar a montagem da luneta, passo a passo. Apesar de estar dentro da caixa um folder explicativo, vamos fazer isso juntos de forma um pouco mais tranquila, pois poderemos filmar e mostrar as peças à medida que formos montando a luneta. Vou mostrar para você como montar o galileoscópio. Você recebeu essa caixa contendo um galileoscópio completamente desmontado. Para abrir, o lado correto é o lado direito da caixa, pois ao fazer isso você vai encontrar dois furos que permitem que você coloque o seu indicador e o polegar para retirar todo o conteúdo da caixa. Feito isso, você vai encontrar esse conjunto de peças sobre a primeira camada de papelão que está na caixa. Nesse saquinho estão os parafusos que você vai utilizar no tripé da sua montagem. Então será usado por último e portanto vai ficar aqui no canto. Aqui temos um manual, a versão em inglês, a versão traduzida, com os passos da montagem. Eu vou seguir aproximadamente os passos que estão aqui, porém apenas aproximadamente, na mesma sequência. E aqui está um saquinho com um adesivo contendo o alerta para você não olhar para o sol. No mesmo saquinho temos 4 porcas, aliás, temos uma porca e 4 anéis de borracha. Vou abrir aqui e deixá-lo sobre a mesa. Então aqui está os
2 anéis de borracha grande, 2 anéis de borracha pequeno, a porca e o adesivo. Vou colocá-los mais para cá e vamos utilizá-los na sequência da montagem. Em seguida, vamos retirar esse papelão que está cobrindo a segunda camada de peças. E agora você vai encontrar um conjunto bastante grande de peças. No manual estão identificadas por letras, na sequência dos passos elas são citadas. E nós vamos retirar então esse papelão que prende as peças todas e deixá-lo aqui do lado para irmos retirando à medida que formos montando a luneta. E também porque abaixo disso tudo estão as duas peças que compõem o corpo principal do galileoscópio. Então aqui está o conjunto todo preso no seu papelão e vamos deixar aqui. E no fundo as duas partes que compõem o corpo principal do galileoscópio. Uma pequena película plástica cobrindo tudo, retirei e em seguida basta destacar as duas metades do galileoscópio. Coloca-se sobre a mesa, a caixa ficou vazia. A primeira peça que vamos retirar do conjunto de peças que estão aqui sobre a mesa são dois suportes. Tem o formato de uma letra V e a finalidade é apenas servir de apoio para a luneta durante a montagem da mesma. Apenas esta é a sua função. A outra metade eu vou deixar aqui do lado. E vamos trabalhar agora na montagem da lente objetiva, do tubo focalizador. Colocaremos a fita adesiva até fecharmos as duas partes que compõem o corpo principal da luneta. Esta porca sextavada, ela vai ficar encaixada aqui no centro do corpo da luneta. Porém, com um detalhe muito importante. Se uma face plana da porca ficar paralela ao corpo da luneta, significa que ela não está bem posicionada. Na verdade, você tem que girar ela um pouquinho de forma que um vértice fique voltado para cima. Isso implica que o vértice lá de baixo está perfeitamente encaixado no sulco que lhe foi preparado. Em seguida, vamos colocar a lente objetiva aqui na frente. O tubo ele tem um sulco que tem exatamente a largura da lente objetiva que vamos encaixar aqui. A lente objetiva, assim como as lentes oculares, estão dentro do bocal, que é essa peça grande que tem um saquinho dentro, com um aviso de que você tem 7 peças, 7 lentes dentro desse saquinho. O bocal vamos deixar novamente no lugar onde ele estava. Vamos abrir com muito cuidado, pois aqui estão as lentes. Tanto a objetiva, a que vai na frente, como as lentes pequenas que constituirão as duas oculares. O saquinho, o aviso de que temos 7 peças, 7 lentes. Observe que está encaixada dentro deste isopor a lente objetiva. Ela está envolvida num papel de seda. Você não deve jogar fora o papel de seda, poderá ser útil mais adiante. E não deve, em hipótese alguma, colocar os seus dedos nas faces da objetiva, da lente, para que as marcas da sua impressão digital não fiquem gravadas lá. Aqui tem um detalhe muito importante, porque tem uma posição certa para você colocar, ou de um lado ou do outro, né? Então, qual é a regra? Essa lente, na verdade, é a constituição de duas lentes. Uma mais espessa e outra mais fina.
aqui é possível ver um anel de separação entre a grossa e a fina. A parte fina é a que deverá ficar para fora da luneta. Então, se esta é a minha ponta mais grossa da luneta, que é a parte por onde vai estar entrando a luz, que nós vamos observar, então eu vou virar aqui para que a lente fina fique virada para fora da luneta. A lente grossa, portanto, para dentro do corpo da luneta. Essa lente ela é muito especial, pois ela elimina um problema chamado aberração cromática. Na verdade, são duas, de forma que uma corrige o defeito da outra, digamos, né? E assim a imagem é muito nítida, límpida em todo o campo de visão. Aqui está a divisão que eu mencionei, separando então essa lente mais fina dessa lente mais grossa. A lente mais fina é a que vai ficar virada para fora da luneta. Segurando então pela borda da lente, vou posicioná-la no sulco do corpo do galileoscópio, com a parte mais fina virada para fora. Em seguida vou preparar o tubo focalizador. O tubo focalizador é aquele onde vamos encaixar as oculares e que a gente vai puxar lentamente até focalizarmos o objeto. Ele é constituído também de dois pequenos cilindros. Então, retirando aqui do nosso suporte de peças os dois cilindros. Eles não são simétricos. Eu quero dizer, existe uma forma correta de colocarmos ou assim ou assim. Você pode perceber que numa certa posição o encaixe não é perfeito. Por mais que você tente, não há um encaixe perfeito. Escorrega para lá, escorrega para cá e a coisa não se encaixa. Porque na verdade existe um pequeno trilho nas bordas e uma saliência no outro. De uma forma tal que só numa certa posição eles se encaixam perfeitamente. Qual é essa posição? Na parte interna, a maior parte do corpo, da superfície interna, é áspera. Porém, na ponta das duas metades, ela é lisa. Aqui é liso, aqui é liso. Então a parte lisa e a parte lisa é que devem ficar juntas. E com isso, o cilindro se encaixa perfeitamente. Numa das partes, existe um recorte na forma de uma letra U. Na verdade, dois recortes na forma da letra U. Um está aqui e outro está aqui. É importante chamar a sua atenção para que estes dois recortes, em forma de letra U, eles ficarão para o lado de fora do corpo da luneta. Consequentemente, a outra ponta é a que ficará dentro da luneta. Para juntarmos as duas metades do tubo focalizador, vamos usar os dois anéis pequenos que foram fornecidos. Eles são de borracha, portanto, esticam. Na extremidade externa das duas partes existe um sulco, na qual o anel de borracha se encaixa perfeitamente. Pronto. Então aqui está montado o tubo focalizador. Lembrando então que os dois recortes na forma da letra U é que vão ficar para fora da luneta. Ou seja, onde estão os recortes na forma da letra U, aqui na mão esquerda, nós vamos colocar o tubo nessa posição. Porém, antes, nós vamos colocar um anel de fixação do corpo da luneta, mas ele precisa estar dentro, envolvendo o tubo de focalização. Então vou retirar aqui o anel de fixação do tubo principal da luneta. De um lado ele tem um diâmetro maior e do outro um diâmetro menor. E a forma correta de se colocar é a seguinte: essa ponta, onde está o recorte em forma de letra U, vamos colocar pelo lado onde o diâmetro é mais largo. Pronto, só fazer um pouquinho de esforço
para que a extremidade cujo diâmetro é mais fino também passe pelo tubo. Então aqui está o recorte na forma de letra U. E agora sim, vamos colocar desta maneira. No corpo da luneta, você pode observar que existe uma saliência interna aqui. Então a extremidade do tubo focalizador, que fica lá dentro do corpo, vai ficar entre essas duas saliências que estão aqui. E não aqui na pontinha, senão não é possível nem encaixar o corpo da luneta depois, a segunda parte, tá? Essa posição. Aqui está a saliência e então essa é a posição. Agora sim estamos em condições de colocar a segunda parte do corpo da luneta sobre a primeira parte. Nessa parte também tem o sulco para o encaixe da lente objetiva. Basta apertar. Agora sim, a função do anel de fixação, aqui na minha mão esquerda, empurramos ele, fazendo com que ele entre no corpo da luneta e, portanto, prendendo as duas metades do corpo da luneta. Temos aqui dois sulcos, nos quais nós vamos colocar os outros dois anéis de borracha que vieram dentro do saquinho, nestas posições aqui, onde estão os sulcos. Então, para isso, esticamos um pouquinho, pois ele é de borracha, fazemos passar o anel de borracha sobre a mira da frente, rolamos para encaixá-lo sobre o primeiro sulco. A mesma coisa vamos fazer para trazer o segundo anel sobre o outro sulco. Seguramos, rolamos. Agora temos que fazer ele passar por cima da saliência, que explicaremos mais adiante para que serve, mas é parte da mira da sua luneta. Até que o segundo anel de borracha se encaixa no sulco do corpo da luneta. Para completar a montagem do tubo principal, falta apenas fixarmos na frente da luneta o bocal de proteção da lente e ao mesmo tempo de fixação das duas partes do corpo principal da luneta. Para isso, faremos uso do bocal. Temos uma parte mais estreita aqui, outra mais larga do outro lado. E claro, vamos colocar a parte mais estreita que encaixa perfeitamente. É só apertar um pouquinho até ela encostar na saliência na forma de uma letra V, que está aqui. Pronto, a sua luneta está montada, com exceção das oculares que vamos colocar aqui atrás. Aqui está a objetiva, presa, protegida, os dois anéis de fixação do corpo da luneta, a porca, que será usada para fixar a luneta no tripé, o outro anel que fixou a outra extremidade da luneta. E o detalhe é deixarmos a linha de emenda do corpo da luneta coincidindo com a linha de emenda das duas partes do cilindro. Aqui está a linha de emenda do corpo da luneta, aqui está a linha de emenda do tubo focalizador. Ou seja, não vamos deixar ao contrário. Por exemplo, a linha da emenda está aqui no corpo da luneta e aqui atrás ou aqui a linha de emenda do tubo de focalização. Você vai perceber que numa posição ele desliza mais facilmente quando coincidem as emendas, e quando elas não coincidem fica mais difícil a movimentação. Então, procura sempre deixar as linhas das emendas das partes coincidentes. Vamos colocar o adesivo que estava dentro do saquinho plástico contendo os anéis e a porca. Este adesivo é um alerta ao observador para que ele não use a luneta para observar o sol. Então vamos retirar
o adesivo e vamos fixá-lo na parte posterior da luneta, porém sem envolver as emendas das duas partes, óbvio, né? Senão não conseguiremos desmontá-la, a não ser rasgando o adesivo. Então aqui está o adesivo colocado bem perto da onde vamos colocar o olho, pois sempre que formos olhar, se formos apontar isso para o sol, tem aqui o alerta: não olhe para o sol. Agora sim vamos nos dedicar à montagem das duas oculares, uma chamada ocular principal, a outra ocular auxiliar ou ocular galileana. Vamos nos dedicar agora à montagem das duas oculares, a principal e a auxiliar, ou também chamada galileana. E essas duas poderão ser usadas simultaneamente numa lente chamada Barlow. Então, dentro do segundo isopor, o mais fino, envolvido por duas fitas adesivas, estão 6 lentes. 4 com o diâmetro de aproximadamente 14 milímetros e 2 com um diâmetro aproximado de 10 milímetros, ou seja, muito pequenas. Então vamos cortar com muito cuidado as duas fitas adesivas, de modo a separar as duas metades. Abrindo cuidadosamente, então fica à vista as 6 lentes. As 4 maiores serão usadas numa mesma ocular, a chamada ocular principal. E as duas pequenas serão usadas na ocular secundária ou auxiliar ou de Galileu. Vamos montar inicialmente a ocular principal, aquela que aumenta 25 vezes e é que você vai usar a maior parte do tempo. Vou retirar aqui do nosso conjunto de peças a ocular, na qual vamos inserir as 4 lentes maiores. Dentro do corpo desta ocular principal, temos 2 sulcos largos onde ficarão encaixadas as lentes. E aqui, numa das extremidades, temos um sulco bem fino onde vai ficar encaixado uma arruela de plástico que está aqui dentro da caixa. Vou mostrar para você onde ela vai ficar encaixada. E vou mostrar aí pertinho da câmera para você perceber os 2 sulcos aqui na outra extremidade do corpo interno da ocular principal. Aqui estão os 2 sulcos onde ficarão encaixadas as 4 lentes oculares. 2 ficarão aqui e 2 ficarão aqui, sendo que a face plana de cada uma delas ficará para cá e a outra com a sua face plana para cá. Vou explicar melhor depois. Antes de retirar as 4 lentes maiores, vou explicar o formato delas. 2 delas têm uma face plana e a outra face curvada para dentro. Elas são idênticas. Minha figura pode não ser, mas elas são. Uma face plana e a outra face curvada para dentro. Face plana, face curvada para dentro. As outras 2, de mesmo tamanho, estou falando, possuem as 2 faces curvadas para fora, desta maneira, ou chamadas também biconvexas. Infelizmente, não dá para observar, ver essas curvaturas. Na verdade dá, porém dá muito mais trabalho, ou, por outro lado, é muito mais simples você perceber esta curvatura e essa dupla curvatura externa pelo tato.
É muito mais fácil percebermos a curvatura da lente segurando a lente com uma folha de papel de seda entre os dedos, pois pelo tato percebemos que ela tem as duas faces curvadas para fora. A mesma coisa acontece com esta daqui. Se segurarmos esta lente envolvida num papel de seda entre o polegar e o indicador, perceberemos facilmente que essa face é curvada para dentro e essa é plana. Isso formará um conjunto de lentes e essa daqui outro conjunto de lentes, ou seja, ficaremos com esta montagem. Vamos colocar esta na frente desta, de modo a ficarmos com essa figura. A mesma coisa, esta na frente dessa, vamos ficar com essa figura. Minha sugestão é colocarmos a face plana sobre a mesa e sobre ela vamos colocar a segunda lente que tem ambas faces curvadas para fora. Para retirarmos as lentes do isopor, vamos utilizar um pequeno papel de seda que veio separando as duas partes do isopor. Com isso, a lente está entre meus dedos, porém protegida pelo papel de seda. Percebo pelo tato que a parte plana está embaixo e a parte curvada para dentro está debaixo do meu polegar. Então, vou pegar ela pela borda e colocar sobre uma mesa limpa e com isso tenho certeza que a parte plana está em contato com a mesa. A mesma coisa farei com a outra lente que estava ao lado daquela. Eventualmente pode vir um pedacinho de papel de seda junto com a lente, com o mesmo tamanho da lente. Então, novamente, estou com a lente entre os meus dedos, protegida pelo papel de seda, e pelo tato percebo que a parte plana está em contato com o meu indicador e a parte curvada para dentro está aqui debaixo do meu polegar. Vou colocar, portanto, a parte plana sobre a mesa. As outras duas lentes do mesmo tamanho daquelas, papelzinho, só para me certificar, coloco também ela dentro, entre os meus dedos, protegido pelo papel de seda, e percebo que os dois lados são curvados para fora. Então seguro pela borda, cuidadosamente, e coloco sobre a primeira, ela se encaixa perfeitamente. A mesma coisa faremos com a quarta lente. Tiramos um papelzinho de seda que pode vir junto, seguramos ela entre o indicador e o polegar, com o papel de seda, e percebo facilmente que as duas faces são curvadas para fora e coloco sobre a outra lente que estava com a face plana voltada para a mesa. O objetivo agora é colocarmos esses dois conjuntos de lentes nos dois sulcos que temos aqui na ocular principal, com o detalhe fundamental de que as faces planas fiquem viradas para fora do tubo, ou seja, uma delas ficará com a face plana para cá e a outra com a face plana para dentro. Consequentemente, as duas lentes que têm as faces curvadas para fora ficarão viradas uma para a outra. Vamos fazer o encaixe das duas lentes dentro dos sulcos da ocular principal. Para isso vamos pegar pela borda da lente, nos certificando que a face plana estava em contato com a mesa e, portanto, vou fazer com que a face plana fique para fora. Vou encaixar no sulco mais externo o primeiro conjunto. A mesma coisa vou fazer com o outro. A face plana está em contato com a mesa. Então vou pegar de forma que a face plana vai ficar virada para o anel que está já colocado aqui. Observe a colocação final das
4 lentes, formando 2 pares nos respectivos sulcos. Então aqui está a face plana de um par, aqui está a face plana do outro par, e entre elas estão as duas faces convexas. Vamos juntar as duas partes do corpo da ocular principal. Basta fazermos isso, tomando cuidado de encaixar o anel no seu sulco e as lentes nos respectivos sulcos. Apertamos, podemos observar que as duas metades estão perfeitamente unidas, porém, para nos certificarmos de que elas não se soltarão, temos à disposição 2 anéis. Um grande que ficará nessa parte, onde temos esse anel já mais largo. Para isso vamos colocar este anel. Do outro lado, menor, vamos colocar um dos 2 anéis que ainda temos à disposição. Aqui está o anel de fixação. Ele tem um certo acabamento aqui. Você pode colocar invertido, mas observará que não ficará com essa parte suave virada para fora. Na outra extremidade temos o anel, que é absolutamente simétrico. Não importa o lado que você coloque no encaixe. E pronto, aqui você tem a sua ocular principal. Permite um aumento de 25 vezes. Será colocada, claro, dentro do tubo focalizador. Para focalizar, vamos puxar ou empurrar conforme a situação. Então, essa é a forma dela entrar, não há outra opção, só assim. Essa ocular permite um aumento, como eu disse, de 25 vezes. E se você apontar para a Lua, na Lua cheia, você terá um campo de visão igual a 3 luas cheias. Ou seja, se você observar a Lua cheia, você teria espaço para outras 2 de cada lado. Isso é o que chamamos de campo de visão, lá, tamanho do campo de visão. Vamos em seguida fazer a ocular chamada galileana, ou auxiliar. Vou pegar o tubo na qual vamos colocar as 2 lentes da ocular galileana. São as 2 partes que formarão a ocular de Galileu, bem menor do que a primeira. Porém, antes, quero falar para você como vamos juntar as 2 pequenas lentes que ainda estão dentro do isopor que continha as 6 lentes. Uma das lentes que está ali dentro do isopor tem o formato de uma letra D, de dado. A segunda tem ambas faces curvadas para dentro. Ou seja, ela tem este formato. Porém, essa curvatura é exatamente igual a essa curvatura. E o que nós vamos fazer é juntar as 2 dentro do sulco, um único sulco que temos dentro do corpo da ocular galileana. Vamos mostrar de pertinho para você observar o sulco dentro do corpo da ocular de Galileu. Nesta não há nenhum anel que irá dentro, diferente da ocular principal que tinha um anel. Aqui não, é apenas as 2 lentes que ficarão encaixadas lá dentro. Aqui está o sulco onde vão ficar as 2 lentes encaixadas, depois que juntarmos uma com a outra. Quero chamar a atenção também para o fato de que o diâmetro
da maior parte do corpo da ocular aqui é mais estreito do que aqui. No manual, esse formato está sendo feita uma analogia com a letra T, ou seja, a parte de cima é como se fosse o travessão de uma letra T, a parte superior, e aqui o suporte da letra T. Então essa é a parte mais larga e aqui a parte mais estreita do corpo da ocular auxiliar. Vamos simplesmente juntar as duas, que ficarão com esse formato. Sendo que aqui temos uma face plana e aqui uma face curvada para dentro. Um detalhe muito importante na hora de colocarmos este par de lentes dentro do tubo da ocular auxiliar. A face plana deve ficar voltada para a parte mais larga do corpo da ocular. Vou fazer um esquema aqui. Visto de perfil, o corpo da ocular secundária tem esse formato. Então o que eu quero chamar a sua atenção é que esta face plana deve ficar voltada para essa parte mais larga do corpo da ocular. E portanto, essa face curvada para dentro vai ficar voltada para dentro da parte mais estreita. Vamos pegar as duas lentes com o mesmo cuidado que tivemos até agora. Vamos pegar o papel de seda, retirar uma das lentes, perceber pelo tato que esta é curvada para dentro em ambas as faces. O nosso referencial é a mesa, então vou até colocar essa de volta ali. Vou pegar a outra, porque certamente a outra tem o formato da letra D, ou seja, uma das faces é plana e a outra curvada para fora. Sentindo pelo tato, com a lente entre os meus dedos, percebo que em contato com o meu dedo indicador está a face plana. E portanto vou colocar sobre a mesa a face plana. A outra, portanto, é a que tem as duas faces curvadas para dentro. Vou colocar sobre a primeira, tomando cuidado de tirar um pequeno disco de papel de seda que estava grudado. Pronto, elas se encaixam perfeitamente. Então, vamos deixar isso aqui de lado. Lembrando que a face plana deve ficar voltada para o lado mais largo do corpo da ocular secundária. Então, como eu sei que a face plana está em contato com a mesa, vou pegar de tal forma a manter a face plana voltada para o lado mais largo do corpo da ocular. Pronto. Aqui está o encaixe. Vou mostrar bem de perto para você observar. Relembrando que a face plana está virada para a parte mais larga e a face curvada para dentro está voltada para a parte mais estreita do corpo da ocular galileana. Vamos juntar as duas partes da ocular secundária ou auxiliar ou galileana, cuidando para que na segunda metade as lentes também se encaixem perfeitamente no sulco que está lá desenhado. Para prendermos as duas metades, temos este anel que deve ficar junto à parte mais larga da ocular secundária. Porém, do jeito que está aqui,
Não temos como colocar dentro do tubo focalizador ainda, para usá-la individualmente, como uma lente, uma ocular galileana, pois está faltando ainda uma peça que se encaixa desta maneira. Até ouvir um pequeno clique. Aí sim, ela está em condições de ser utilizada no focalizador da sua luneta como uma ocular galileana, que aumenta 17 vezes e te dá uma imagem correta, ou seja, de cabeça para cima. Porém, o tamanho do seu campo de visão é muito estreito. Enquanto na ocular principal você poderia ver 3 luas cheias simultaneamente, aqui você vê talvez uma ou menos do que uma. Vou colocar bem próximo para que você possa ver a montagem final dos dois anéis. Em seguida vamos colocar o outro anel. Um anel bem largo, bem diferente dos outros. Repara na posição em que ele ficará encaixado. Esta é a ocular auxiliar ou secundária ou galileana. Finalizada a montagem da ocular de Galileu, vou mostrar como utilizaremos a última peça que ainda está disponível para nós. Esta peça permitirá montarmos uma lente Barlow. Ela tem duas extremidades com diâmetros diferentes. No lado em que o diâmetro é mais largo, nós vamos encaixar a ocular principal, a primeira que fizemos. Apenas isso. No lado mais estreito, nós vamos encaixar a lente secundária. Porém, não há como ela entrar aqui, a menos que a gente retire o anel largo que encaixamos. Este é necessário quando vamos observar usando somente a lente galileana. Porém, quando quisermos fazer uma lente Barlow, temos que retirar este anel, pois aí sim a parte estreita da ocular de Galileu entra dentro do tubo da chamada lente Barlow. O que é uma lente Barlow? É uma lente que duplica o aumento da sua lente principal. Lembra que essa te dava um aumento de 25 vezes com imagem invertida? Pois bem, nesta situação você tem um aumento de 50 vezes. A imagem continua invertida, porém o campo de visão agora é muito menor. Se antes, só com a lente principal, você tinha um campo de visão de 3 luas cheias, agora você tem bem menos do que isso. Por outro lado, o aumento é de 50 vezes. Você consegue observar até os anéis de Saturno. E a forma de encaixá-la dentro do tubo ocular é esta daqui. E aí, novamente, ajustamos o foco. Então, repetindo, temos duas oculares individuais. A ocular principal e a ocular de Galileu. Desde que utilizemos o anel que permite com que ela se encaixe no tubo focalizador. Ou, se quisermos dobrar o aumento de
25 vezes da ocular principal, ambas precisam ser usadas simultaneamente no tubo Barlow, desde que a gente retire este anel, coloque o lado estreito no bocal estreito da lente Barlow e a sua lente objetiva principal no lado mais largo. Então, você tem de fato 3 oculares. A principal na minha mão direita, a de Galileu na minha mão esquerda, e quando as duas são utilizadas simultaneamente no tubo Barlow, você duplica o aumento da sua ocular principal. Contudo, quanto maior o aumento, mais difícil é você achar o objeto que queira observar. Ainda mais se a luneta não estiver sobre um tripé. Aí sim fica quase impossível. Mesmo quando você usa a sua ocular principal, que aumenta 25 vezes, permite ver as crateras da Lua com grande nitidez, permite ver um campo de visão igual a 3 luas cheias, ainda assim você precisa da luneta imóvel. E, segurando com suas mãos, é impossível você deixá-la imóvel. Portanto, é absolutamente necessário o uso de um tripé. É fundamental ter o tripé em mãos para poder usar o galileoscópio, assim como qualquer outro telescópio. Junto com a caixa original não veio nenhum tripé. Tem uma recomendação que você pode usar um tripé de máquina fotográfica, como este, cuja altura é regulável, basta você soltar as perninhas e ele vai ficar mais e mais alto. Aqui na frente, na superfície plana, tem um pequeno parafuso que tem exatamente o mesmo diâmetro do parafuso que colocamos dentro da luneta quando iniciamos a montagem. Esse tripé você pode comprar pela internet ou em lojas de materiais fotográficos. E com ele você tem os movimentos horizontal e vertical da luneta. Então aqui você tem movimento horizontal, aqui você tem movimento vertical. E com a vantagem de poder regular a altura do seu tripé. Contudo, ele vai custar aí da ordem de R$50 ou mais ou menos, dependendo do modelo, do fabricante, etc. Uma alternativa será você utilizar um tripé que desenvolvemos aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que permite você fixar a sua luneta sobre a boca de uma garrafa PET. Portanto, bastante improvisado, porém que surte resultados. Dentro da sua caixa nós colocamos um saquinho. Dentro do saquinho colocamos para você uma tampinha de refrigerante já com um furo de 3/16 de polegada, 2 cantoneiras dessas que são usadas para fixar trilhos de cortina nas paredes, um parafuso comprido, um parafuso mais curto, porém de mesmo diâmetro, um outro parafuso ainda mais curto, porém com um diâmetro um pouquinho mais grosso, 2 arruelas para os parafusos finos e 3 porcas borboletas. Vou mostrar para você como podemos juntar isso para fazermos o suporte de um tripé. A montagem ocorre da seguinte maneira. O primeiro passo é descobrir em qual das 2 cantoneiras tem o furinho em que você pode encaixar o menor dos parafusos através de um dos seus furinhos. Você pode testar e descobrir, por tentativa e erro,
que em apenas um dos furinhos, o seu menor parafuso atravessa um dos furinhos. Vamos fazer com que ele atravesse o furinho e vamos encaixá-lo no mesmo lugar em que tínhamos colocado o tripé de máquina fotográfica, onde já está a porca sextavada presa no corpo da luneta. Para prendermos um pouco mais forte, porque ainda está frouxo, basta você usar uma das arruelas, colocar no sulco, na cabeça, na fenda do parafuso e apertar o máximo que puder. Claro que você pode usar também uma chave de fenda. Observe que a cantoneira está perpendicular ao corpo da luneta. Vamos deixar isso aqui do lado. Nós já furamos para você a tampinha no diâmetro certinho do parafuso de 3/16 de polegada. Porém essa tampinha ela é nova, nunca foi usada, portanto ela ainda está com um anel de vedação ou de lacre da garrafa. Você pode tentar retirar dobrando ele para dentro, ou o que dá menos trabalho é colocando a tampinha na boca de uma garrafa. Claro, de uma garrafa que não tenha sobrado, quando você retirou a tampinha, o lacre no pescocinho dela, né? Ou seja, esse é o lacre. Quando você abre a sua garrafa, em geral fica o lacre no pescoço da garrafa. Aí recorta ou puxa ele para cima, de modo que você fique com a boca livre, e aí pega a sua tampinha e aperte até o fim. Agora vamos supor que você queira abrir a sua garrafa, está lacrada, portanto. Basta você girar no sentido anti-horário, como você faz para abrir qualquer garrafa de refrigerante. Neste caso, o lacre ele fica recortado e aí fica bem fácil você acabar de retirar. Às vezes ele fica preso no próprio pescocinho da garrafa. Normalmente fica, tá? Às vezes não, mas ele fica pendurado aqui. Então é isso que queremos, retirar o lacre. Ele não tem nenhuma utilidade para nós. Vamos deixar a garrafa aqui embaixo e vamos fazer a montagem da outra parte do tripé. Quando fazemos um furo na tampinha, ainda sobra um pedacinho de plástico. Então é o caso de você tentar retirar todo o excesso para que o parafuso fique bem apoiado na superfície interna da sua tampinha. Vamos pegar o menor parafuso que temos sobre a mesa, vamos colocar a arruela dentro dele e colocando ele de dentro para fora. Colocado o parafuso por dentro da tampinha, em seguida é só colocar no furinho mais externo da cantoneira e colocar a porca borboleta. Pode apertar o máximo possível, pois esse parafuso você não vai mexer mais. Se você continuar girando a porca borboleta, fica girando em falso o parafuso, pois ele vai rodando lá dentro também. Para impedir que ele gire, pegue outra arruela e segure, coloque na fenda da cabeça do parafuso e aí sim gire, porque agora ele não vai poder girar mais, você está segurando com a arruela na fenda da cabeça dele. Se tiver uma chave de fenda, pode usar também. Vamos finalizar agora juntando esta parte com a que já tínhamos colocado no corpo da luneta. Mas para isso vamos colocar sobre o maior parafuso que temos uma porca borboleta. A posição correta de uma porca borboleta é esta daqui. Porém nós vamos colocar ela na posição invertida. Feito isso, vamos colocar o parafuso no furo mais externo da outra aba da cantoneira e
vamos colocar a última arruela que sobrou nessa posição, de forma que ela vai ficar entre as duas cantoneiras. E então a última porquinha borboleta entra na sua posição normal. Repara que o sistema todo está perpendicular ao corpo da luneta. Vamos mostrar bem de perto para você ver como ficou. Finalizada a montagem, o próximo passo é colocar a sua luneta sobre uma garrafa de refrigerante de 2 litros, 2 litros e meio, 3 litros, a maior que tiver, cheia de água ou de areia para dar uma grande estabilidade. Basta girar que você tem um movimento horizontal e um movimento vertical, tal qual tínhamos com o tripé de máquina fotográfica. Então, repetindo, sobre a rosca da boquinha da garrafa você tem um movimento horizontal. Portanto, você não vai apertar ao máximo, pois aí você trava. Teria que girar, nesse caso, a garrafa toda. Se não travar, mas deixar próximo do final, a rosca você tem um movimento horizontal, bastante suave. E o movimento vertical, soltando qualquer uma das duas borboletas que estão no parafuso que está na horizontal, você tem um movimento vertical. Para dar maior estabilidade ao tripé improvisado com garrafa PET, vamos fixar uma outra garrafinha. De preferência use aquelas que têm paredes retas, pois aí ficam encostadas perfeitamente umas às outras. Para tornar ainda mais estável, vamos colocar mais uma, afastada cerca de 120 graus da primeira. E para finalizar, uma terceira garrafinha, também afastada de 120 graus das demais. Com isso, o seu tripé está bastante estável. Dificilmente alguém vai conseguir fazer com que ele caia. E claro, para levar de um lugar para outro o seu tripé com a luneta, basta você se desfazer do conteúdo líquido das garrafas. Se estiverem cheias de areia, certamente mais estável ainda ficarão. Porém, mais difícil o manuseio e o colocar e o retirar da areia. Porém, quanto mais alta e mais volumosa for a garrafa, mais estável todo o conjunto fica. Então, repetindo, aqui na rosca da própria boca da garrafa, você tem um movimento horizontal. Então você não vai apertar aqui. Deixa quase que no fim da rosca, de modo que você tem um movimento horizontal muito suave. O movimento vertical, repetindo, basta soltar uma das borboletas e pronto. Para usar a sua luneta, não se esqueça de fazer coincidir as emendas dos dois tubos principais do corpo principal com as emendas do tubo focalizador, pois isso facilita o deslizar do tubo focalizador. Aqui está colocada a ocular principal, aquela que dá o aumento de 25 vezes, que te dá um grande campo de visão, muito mais confortável para observar os astros, porém que te dá uma imagem sempre invertida. Se quiser observar com a ocular de Galileu, você vai substituir uma pela outra. E aqui você tem então um aumento de 17 vezes, com um campo de visão muito mais estreito, muito mais desconfortável para observar, porém a imagem estará correta, de cabeça para cima. Sugiro que você tente fazer algumas observações com essa ocular galileana, pois sentirá as dificuldades que Galileu teve quando usou a sua luneta pela primeira vez.
Depois que você se habituar ao uso das duas oculares, principalmente da ocular principal, aí sim recomendo o uso da lente Barlow. Lembrando, retira-se o anel, encaixa-se a parte estreita da lente da ocular de Galileu na parte estreita do tubo Barlow e a ocular principal na parte mais larga. E encaixa novamente aqui. Sugiro que sempre comece apontando a sua luneta para um objeto terrestre distante, pois aí você vai afastando a lente, girando para lá e para cá um pouquinho enquanto afasta e observa continuamente pela ocular, até focalizar o objeto. Quando isso ocorrer, você poderá apontar para a Lua e também ela vai estar focalizada. Há duas saliências na sua luneta, que são as miras. Temos aqui na frente uma saliência na forma de V e aqui atrás uma saliência na forma de V invertido. Para apontar a luneta, você deve imaginar uma linha que passe pelo vértice deste V invertido, pelo vértice interno do V correto, que está na ponta, e atinja o alvo. Então, regulando para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, até que você faça esse alinhamento, e aí quando isso ocorrer, o alvo vai estar também dentro do seu campo de visão. Para acompanhar o movimento aparente dos astros, a cada 1 ou 2 minutos você precisará fazer pequenos ajustes, tanto na altura quanto no azimute do astro devido ao movimento aparente dele. O foco vai continuar o mesmo o tempo todo, porém devido ao movimento do astro no céu, você terá que continuadamente fazer pequenos movimentos de acompanhamento com a sua luneta. O local de observação tem que ser o mais escuro possível e a luneta tem que estar sobre uma superfície imóvel. Se você estiver apoiado sobre a mesa, por exemplo, já é suficiente para ficar vibrando todo o conjunto. Então o ideal é apontar e depois não se encostar na mesa ou no banquinho no qual estiver apoiada a sua luneta, para que ela fique absolutamente imóvel. Só assim você poderá desfrutar das belezas que a sua luneta permitirá você observar. Comece, portanto, com as crateras e montanhas e vales da Lua. Estes detalhes lunares são muito melhores observados durante a Lua crescente, pois assim que o Sol se põe, ela já está no céu. Numa altura não muito alta, nem muito baixa. Se você deixar para observar, por exemplo, na noite do quarto crescente, assim que o Sol se põe, a Lua está exatamente sobre a sua cabeça. É uma posição extremamente desconfortável para você observar um astro no zênite, pois sua cabeça vai bater no tripé, a própria luneta vai encostar no tripé. Então procure observar os astros que estiverem entre o horizonte e o zênite, mas não nesses lugares exatamente. Para observar os planetas, é preciso saber onde eles estão. Para isso recomendamos o uso do software chamado Estelário, que está dentro desse DVD também. Boas observações. Qualquer dúvida, os nossos e-mails estão aqui embaixo. Você tem as duas oculares e o tubo Barlow, sendo que a lente galileana tem esse anel para ser fixada quando você quer observar. Normalmente você vai usar a lente objetiva principal. Para não correr o risco de você perder essas duas peças, recomendamos que você coloque ambas dentro do saquinho que continha os parafusos e a tampinha de refrigerante e deixe as duas sempre amarradas ao seu tripé, para que não se extravie. Uma sugestão então é colocar as duas aqui dentro do saquinho e este, por sua vez, amarrar aqui. Estando aqui, em nada você será atrapalhado
para mover a luneta para um lado ou para o outro e estará sempre com elas à mão, caso queira fazer uma observação com a ocular de Galileu ou com a lente Barlow, que duplica o aumento da sua ocular principal. Boas observações. Qualquer dúvida quanto à montagem, pode entrar em contato conosco. Aqui estão os nossos telefones e endereços eletrônicos. Nós estamos aqui no 12º andar da UERJ, então nossa vista é essa. O Maracanã, um pouco para a esquerda nós temos já uma vista ao fundo da Baía de Guanabara com a ponte Rio-Niterói. A partir de São Cristóvão, ao fundo do Maracanã, nós temos o prédio da Petrobras em primeiro plano e um pouco à esquerda o prédio da prefeitura, um pouco mais ao fundo. Se nós formos mais para a direita agora, nós começamos a ter o desenho da cadeia de montanhas a qual pertence o famoso Corcovado. O Corcovado está aqui ao fundo. Mais tarde nós iremos mirar para ele. Mas num primeiro momento, nós vamos retornar ao Maracanã. E você está vendo, né, em primeiro plano, e o outro lado do Maracanã, com algum detalhe das arquibancadas. Nosso primeiro uso do galileoscópio será ver as cadeiras da arquibancada. Focamos agora, então, o nosso galileoscópio para as arquibancadas do Maracanã. Nós podemos ver na imagem a sala de imprensa abaixo e as cadeiras brancas e amarelas na imagem acima. Na verdade, a sala de imprensa se encontra acima da arquibancada, mas como a imagem aparece invertida, nós temos que a sala de imprensa está na nossa imagem abaixo. Nós vamos agora retirar o galileoscópio para que você tenha uma ideia da imagem vista através simplesmente da câmera, pelo mesmo ponto de vista. Então nós temos simplesmente a borda do Maracanã, bem simplesmente a superfície superior do Maracanã. E eu vou agora, então, levantar um pouco a câmera de forma que você tenha uma visão completa do Maracanã, do ponto onde nós estávamos vendo com o galileoscópio. A imagem que nós estávamos vendo com o galileoscópio é a imagem imediatamente inferior à borda oposta à imagem que a gente tem desta fachada do Maracanã. E aqui eu retomei novamente o ponto de vista a partir do qual nós acoplamos o galileoscópio a esta câmera. Nós vamos agora mirar para um edifício, o edifício dos Correios. Não é o maior edifício que está aqui logo atrás do Maracanã. Ele está na direção, mais ou menos, das cadeiras que nós miramos. Atrás, nós temos o prédio da prefeitura e por trás do prédio da prefeitura, o prédio dos Correios. Ele praticamente não aparece nessa imagem, porque nós estamos com uma imagem muito iluminada e um pouco saturada. Nós vamos mirar agora para o prédio dos Correios.
não é este prédio maior que aparece logo no fundo direito do Maracanã. É um prédio que está pouco definido nessa imagem, mas se você pegar um pouco à direita da rampa de acesso do Maracanã, ao fundo nós temos primeiro o prédio da prefeitura e por detrás do prédio da prefeitura o prédio dos Correios. Apontamos então nossa câmera acoplada ao galileoscópio para o prédio dos Correios no centro da cidade do Rio de Janeiro. Você pode claramente ler o logo dos Correios e a palavra Correios escrita de cabeça para baixo. Saiu só do Fox, muito foco. Miramos agora o nosso galileoscópio para o prédio dos Correios na Cidade Nova, no Rio de Janeiro. Você pode claramente identificar o logo dos Correios e a palavra Correios escrita toda de cabeça para baixo. Vamos agora retirar o galileoscópio para você ver exatamente para onde estávamos mirando sem o galileoscópio. O prédio dos Correios encontra-se exatamente um pouco à esquerda do centro da imagem. Você pode ver claramente à direita do centro o prédio que nós víamos por detrás do Maracanã, e o prédio dos Correios é aquele que se encontra um pouco à esquerda do centro, acoplado por detrás ao prédio da prefeitura. Mas nós podemos fracamente distingui-lo daqui com nossa câmera e, no entanto, com o galileoscópio nós podíamos ler o logo dos Correios claramente. Nós vamos agora apontar o nosso galileoscópio aqui do 12º andar da UERJ para o Cristo Redentor. Então, você pode notar o alinhamento, né, do V invertido e do V natural em direção a este cucurutozinho por detrás da cadeia de montanhas. É ali que se encontra o Cristo Redentor. Não, Vamos agora então, aqui do 12º andar da UERJ, apontar o nosso galileoscópio, né? Então nós alinhamos o V invertido e o V normal em direção ao Cristo Redentor. E depois nós mostraremos em seguida o Cristo Redentor visto por este ângulo com o uso do galileoscópio. Nós vamos agora, a partir do 12º andar da UERJ, ver uma imagem do Cristo Redentor a partir de termos apontado nosso galileoscópio em direção a esta maravilha do mundo. Nós estamos então vendo o Cristo Redentor com os andaimes de sua reforma ao redor e algumas nuvens. Nós vamos agora então apontar para uma plataforma que está aportada no meio da Baía de Guanabara. Ela está na nossa linha divisada, entre esse prédio mais abóbora à direita do centro da câmera e esse morro que está à esquerda do centro da câmera. Nós já miramos o nosso galileoscópio
em direção ao ponto para o qual nós vamos mirar. E em seguida nós vamos ter a imagem captada pelo galileoscópio. Como você já deve estar acostumado, a imagem que você está vendo é uma imagem invertida. Isso aí. Como você já deve estar acostumado, a imagem que nós estamos captando pelo galileoscópio é uma imagem invertida. E nós podemos ver detalhes de uma plataforma que está fincada no meio da Baía de Guanabara. Nós aqui que estamos no prédio da UERJ, no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro. Isso mostra a capacidade de resolução do nosso galileoscópio, para você ter uma ideia de quando for mirar objetos que você não conheça. Porque o que nós estamos fazendo aqui é dando exemplos de como você deve mirar para se acostumar com seu galileoscópio, com imagens familiares, para saber e se acostumar ao poder de resolução do galileoscópio e também à qualidade da imagem do galileoscópio, que será sempre muito melhor do que as que estamos demonstrando, porque nós temos toda a dificuldade de ajuste do foco da câmera ao foco do galileoscópio. Estamos agora no terceiro andar da UERJ, filmando a lua crescente do início da noite do dia 17 de abril. Como vocês podem notar, o galileoscópio permite que você distinga a face iluminada e também a parte não iluminada diretamente. A imagem no galileoscópio é muito mais nítida do que esta imagem nos permite ver. E nós colocaremos outras imagens feitas em outras oportunidades por outros astrônomos que mostram a Lua também filmada com o galileoscópio. A grande vantagem de uso do galileoscópio na filmagem da Lua com a lente que não a Barlow, ou seja, com seu menor aumento, é que permite ver a Lua toda no campo de visão. Lembramos que a melhor Lua para se observar é a crescente. Antes de mais nada, porque ela está disponível no início da noite, o que facilita o trabalho didático com alunos. Depois, porque ao não estar completamente iluminada, você tem uma imagem que não agride os olhos. A lua cheia observada, de fato, agride os olhos. Mas há um outro aspecto ainda. A lua cheia significa que o sol está chegando, a luz do sol chega perpendicular à superfície e muitos detalhes são perdidos. Enquanto que na lua crescente é possível ver detalhes mais relevantes da superfície da Lua devido à sombra que elas produzem pelo fato da luz do Sol estar chegando obliquamente à superfície. Vamos tirar. Quer tirar o galileoscópio agora? Vamos agora tirar o galileoscópio para que você veja a Lua que nós estamos vendo diretamente aqui do balcão da UERJ. A Lua é este crescente maior que você vê acima dos prédios, mais ou menos na região central do seu campo. Você deve reparar que, como a imagem estava invertida no galileoscópio, nós de fato temos a parte iluminada voltada para o horizonte da Terra quando vista agora sem o galileoscópio, enquanto que
a face iluminada, contemplada pelo galileoscópio, aparecia apontada para o céu.